Mas vamos falar um pouco sobre doenças autoimunes. Vocês já devem ter ouvido falar de doença celíaca, ou alergia ao leite, não é intolerância à lactose. Intolerância à lactose, né, falta enzima ali que é capaz de metabolizar a lactose em glicose e galactose, tá? É diferente, é uma enzima específica. Aqui não, aqui é uma alergia não, uma resposta imune a uma proteína aí do glúten. Então, a doença celíaca. Muito mais frequente hoje em dia, muito provavelmente porque os métodos de diagnóstico são muito mais precisos também. Inclusive tem uma notícia bem interessante aí, remédios de artrite reduzem mortalidade em casos graves de Covid, diz estudo preliminar. Artrite é uma doença imune e reduz casos de mortalidade, né, casos graves associados com coronavírus. Que aí, coronavírus gera, né, nesses casos de situações graves da doença, uma reação inflamatória muito intensa. Qual a vantagem será de utilizar esses remédios para artrite? A artrite é uma doença autoimune. Eu vou voltar nesse tópico aqui depois, vamos pensando aí. Existem casos também associados com síndromes raras, mas vejam essa aqui, a síndrome antifosfolipídica, ou síndrome do sangue pegajoso. Então, anticorpos aí produzidos contra os fosfolipídios, inclusive casos aí muito recorrentes de aborto espontâneos podem estar associados com essa condição. Então, existe uma série de doenças vinculadas. Olha aqui é um caso, após perder 3 bebês, né, uma técnica pioneira aí relacionada aí com a resolução desse problema dessa doença pode ser empregada. Então, perdas recorrentes de gravidez podem estar associadas com essa síndrome antifosfolipídica também. Então, uma condição aí rara, nem tão rara, hoje gente muito mais frequente em virtude da disseminação do coronavírus, é a alopecia. A Ana que comentou, enfim, trouxe até um caso. E peguei aqui os remédios, né, que foram postados lá no grupo, só para a gente dar uma olhada neles. Eles são remédios imunossupressores. Qual é que é a ideia do imunossupressor? Reduzir a capacidade do sistema imunológico responder aos estímulos que ele recebe, que chegam até ele. No caso aqui dessa condição, pode afetar várias áreas. Esse aqui é um homem com alopecia aí na cabeça. Vocês podem perceber, isso aqui não é alopecia androgenética, que é a calvície. Essa aqui é a alopecia caracterizada aí por perda aí pontual de cabelo, que voltam a crescer em condições normais. Isso pode acontecer em qualquer parte do corpo, mas é muito mais visível quando ocorre na cabeça e na barba. E aí existem fatores genéticos associados, mas os fatores genéticos eles predispõem o indivíduo, né? O que desencadeia a reação é, no caso aí de alopecia, geralmente o estresse, algum fenômeno estressante, pode ser estresse em virtude de alguma infecção, pode ser estresse em virtude aí das próprias condições ambientais do indivíduo, né? Em termos assim psicológicos, isso pode acentuar aí, essa reação. E esse caso de condição acontece quando as células do sistema imunológico elas atacam o folículo capilar. Inclusive, uma das estratégias ali que a Ana compartilhou conosco é induzir alguns medicamentos, colocar alguns medicamentos para induzir uma resposta, né, inflamatória, para que o sistema imunológico, para meio camuflar os folículos. Aí o sistema imunológico ataca a alergia propriamente dita, desencadeada por alguns medicamentos, e deixa o folículo piloso, né, íntegro. Uma abordagem aí interessante. Deve funcionar em alguns casos, mas nunca tinha ouvido falar. Mas pode ser promissora. E os 2 imunossupressores que ela colocou. O metotrexato, que é um antimitótico, inclusive utilizado aí para casos de câncer. E a ideia é o quê? Que esse antimitótico impeça os processos de expansão clonal dos linfócitos. Lembra que os linfócitos, uma vez que identificam peptídeo, eles têm processo de expansão clonal? Então, se inativar esse processo de expansão clonal, não vão ser criadas tantas células de defesa para atacar os folículos capilares. Essa é a abordagem. É diferente, por exemplo, da abordagem utilizada por esse outro imunossupressor, que é o deflazacort,
que esse sim é um inibidor, né? Ele se liga a um fator de transcrição, né? Um fator de transcrição é uma proteína nuclear, que daí impede a translocação dessa proteína para o núcleo, e aí essa proteína no núcleo ela se liga no DNA, e uma vez ligada no DNA, induz aí a produção de uma série de citocinas, e aí que são as moléculas aí estimuladoras do sistema imunológico. Então, esse fator, ele se liga no DNA, citocinas são produzidas. Então, esse medicamento, esse fármaco, ele se liga, né, nesse fator, impede que ele chegue no DNA e citocinas não são liberadas e, consequentemente, a resposta inflamatória também não acontece. São duas abordagens diferentes. E tudo isso para tentar combater, né, esse problema aí do descompasso do sistema imunológico. As causas, já digo, elas são multivariáveis e os mecanismos envolvidos nesse processo também não estão totalmente elucidados. Mas para quem tem interesse aqui, compartilhei com vocês, né, essa tese, encontrei essa tese aqui bem aprofundada, uma tese de doutorado em medicina, que fala de intervenções para alopecia areata, né? Então uma revisão sistemática, uma meta-análise abordando aí tudo que está sendo feito relacionado a essa condição. Mas um aspecto importante, né, quando nós falamos de doenças autoimunes, é entender o espectro de atuação delas. E esse espectro de atuação ele pode ser tanto local quanto sistêmico. Aqui a gente está vendo imagens diferentes, aqui, exames de anticorpos de doenças autoimunes, mostrando, por exemplo, aqui uma condição local e uma condição local e uma condição mais sistêmica. Numa condição local, por exemplo, a gente pode ter, isso aqui são anticorpos que estão marcando em verde, para regiões específicas do citoplasma. Algumas doenças, né, tem locais específicos em que vão atacar as células. E outras, como lúpus, não sei se vocês conhecem alguém que tem essa doença, mas é enfim, uma doença sistêmica, ou seja, ela ataca todos os órgãos, e especificamente aqui a região nuclear. Então, as células nucleares dos órgãos, de uma maneira geral, são afetadas. As regiões, então, tem algumas proteínas. A gente vai ver, inclusive, esse mecanismo ali dos complexos, imunocomplexos, que vão ser atacados. Então, nós vamos ter o espectro das doenças autoimunes variando desde local, né, um órgão específico, por exemplo, a tireoide, ou de uma maneira mais complexa, afetando aí todo o corpo. Então, tem ambos espectros. Agora, qual é que são as causas dessa doença autoimune? Então, os fatores genéticos, eles são importantes, se sabe disso pelos estudos que são desenvolvidos com gêmeos univitelinos, gêmeos geneticamente idênticos. Então, quando um gêmeo está afetado, a probabilidade do outro ser afetado é muito maior do que ocorreria aí ao acaso na população. Então, se imagina, né, se sabe de fato que é uma condição onde os fatores genéticos são preponderantes, e aqui mostrando, os pais afetados podem desencadear as doenças nos filhos. E um outro aspecto relacionado com isso é que uma coisa é a manifestação clínica da doença, no caso diabetes melito, né, ou mellitus, se a gente pegar o latim. No caso aqui do diabetes, o indivíduo, por exemplo, a criança vai manifestar o sintoma clínico por volta dos 5 anos. No entanto, muitos anos antes, ele já vai ter uma série de anticorpos sendo produzidos para destruir aí a hipófise e as ilhotas, que são responsáveis pela produção da insulina. Então, quando a gente tem um quadro já sintomático observável da doença, ele já é um quadro bem mais avançado, porque os anticorpos para aquela condição, eles já foram produzidos muitos anos antes. Porque o processo inflamatório ele não é tão intenso quanto, por exemplo, quando a gente vai ter um ataque de um patógeno. Então, as reações elas são muito mais lentas, as produções de anticorpos também são mais lentas. Mas uma vez consolidadas, a doença aí, ela vai ser crônica. Então, fatores genéticos são importantes. E existem vários alelos do HLA, do MHC, que estão vinculados. Aqui eu peguei só alguns exemplos de alelos, representados pelos nomes, a gente já comentou, HLA e o MHC. Inclusive, falei de alguns exemplos deles
quando a gente abordou a questão dos transplantes, mas a psoríase é uma doença autoimune, a narcolepsia é uma doença autoimune, nesse caso aqui o indivíduo tem um sono excessivo durante o dia, diabetes tipo 1 é autoimune, esclerose múltipla, destruição das bainhas de mielina também é decorrente aí, de algum problema, né, específico do MHC, e artrite reumatoide, geralmente afeta mulheres mais velhas, mas também é uma doença aí, autoimune. Então, uma série de genes já foram caracterizados. Em alguns casos, a mutação em um único gene já é suficiente para eu ter um fenótipo específico. No entanto, a maioria dos quadros de doenças autoimunes crônicas, elas necessitam aí de uma série de alterações. Muitos genes, né, estão envolvidos, né, no processo, e muitos genes estão defeituosos. E dependendo do tipo de gene que está defeituoso, né, consequentemente a proteína não é mais funcional, eu vou ter aí um estágio da doença. Então aqui, imagina o indivíduo suscetível. O que quer dizer isso? O indivíduo suscetível ele já tem, né, problemas, né, nos genes. Aí existem vários genes caracterizados, então esses nomes aqui, inclusive a gente vai ver esse 1CQ muito importante lá no lúpus, a gente vai ver o mecanismo. Nesse caso aqui desses indivíduos, vários genes aí estão associados com a perda da tolerância a antígenos nucleares. Então a gente está falando aqui especificamente do lúpus. Mas a ideia da mutação nos genes, a princípio, está associada com qualquer doença autoimune. Mas o importante é que, por exemplo, no estágio inicial, o indivíduo vai perder a tolerância aos antígenos. Ou seja, durante o processo de... Oi? No caso do lúpus, ele desencadeia outras doenças, mais especificamente? Ou é porque eu já ouvi falar, acho que a Lady Gaga tem lúpus, aí parece que ela fica dias e mais dias sentindo dores no corpo todo. Tá, olha só. Não é difícil de se encontrar, por exemplo, quando o indivíduo tem uma doença autoimune, ele ter uma outra doença associada. Tá? E essa não é uma correlação espúria, realmente acontece. Até vou dar uns exemplos para vocês. Mas no caso do lúpus, o lúpus é uma doença, é uma doença autoimune sistêmica. Ou seja, por que ela fica mal muito tempo? Porque ataca todos os órgãos do corpo. Então, não é uma doença muito pontual. Por exemplo, existem algumas, vou dar um exemplo para vocês, alguns exemplos, né, que é única e exclusivamente a tireoide é afetada. Mas nesse caso aqui do lúpus, que é uma doença mais estudada, exatamente pela condição ela ser sistêmica. É mais estudada, é mais difícil de estudar, é mais difícil de entender. Por quê? Porque o indivíduo vai ter problema em vários órgãos. Tá? Então, por isso que ela fica mal. É que ela tem só... É uma doença, é uma condição, no entanto, essa condição afeta aí praticamente todo o corpo. Aqui é que tá mostrando, olha só, caso aqui do lúpus. O indivíduo, no primeiro estágio, ele vai perder a tolerância aos antígenos, ou seja, quando os antígenos, quando o corpo, né, as células, elas têm que ser educadas, as células de defesa. E essas células são educadas, né, conhecendo os antígenos próprios do corpo. Quando o corpo não é capaz mais de reconhecer o próprio, ele perde isso que se chama de tolerância aos antígenos do próprio. E aí a gente vai ter o estabelecimento desse estágio 1. A gente vai ter, por exemplo, a produção de autoanticorpos. E no caso, inclusive, da foto que eu mostrei para vocês, do lúpus, esses anticorpos vão atingir especificamente a região do núcleo. Existe uma série de outros fatores que predispõem o indivíduo a desenvolver esse estágio 2, ou a hiperreatividade ou desregulação total do sistema imune. Então, a gente vai ter aí muitos genes associados, aí genes de interleucina, o FAS, que é importante também, mecanismo ali das caspases. Então, a gente vai ter nesse caso aqui, no indivíduo estágio 2, já com problemas nos efetores da autoimunidade patogênica. Aqui eu já tenho um problema com os próprios efetores. No estágio 3, eu vou ter o órgão terminal como alvo, que é o caso, provavelmente, aí não sabia, da Lady Gaga. Onde ela vai ter o que? Vasculite, artrite, distúrbios neurológicos, nefrite. Porque nesse estágio aí mais final, que é o estágio mais avançado, os órgãos, de uma maneira geral, do corpo, eles começam a ser afetados.
E aí, existem várias terapias que podem ser empregadas, mas a ideia de todas elas é suprimir a resposta do sistema imunológico. Só que não pode suprimir tanto porque o sistema imunológico ele precisa continuar respondendo aos patógenos. Então a dificuldade é encontrar um equilíbrio nesse processo. Não sei, Ana, se isso respondeu a tua pergunta. Sim, professor. Ok. Um outro aspecto importante... O que você falou da doença celíaca, eu também já vi na televisão algumas coisas relacionadas. Uma dúvida, parece que a pessoa fica com uma espécie de dor de barriga quando tem a doença celíaca. É o organismo tentando expulsar as substâncias do leite? Não. É o organismo atacando os próprios órgãos. Explicar, na realidade a doença celíaca, nem se sabe ainda exatamente qual tipo de composto que está ativando. Mas o que acontece? Uma vez que o corpo foi sensibilizado para aquele composto do alimento, ele passa a atacar o próprio corpo do indivíduo quando ele ingeriu esse alimento. Porque essa é uma reação de hipersensibilidade. Lembra que a gente estudou isso? Então, por que a pessoa, quando ela come, ela passa mal? Porque o sistema imunológico está reconhecendo aquilo como estranho e ele começa a atacar o próprio corpo. Tá? E isso vai de duas formas. Numa situação mais crônica, com aquela produção clássica de anticorpos, recrutamento, e outra, assim, inclusive até de reações alérgicas mais graves. Mas não é o corpo que está tentando expulsar, na realidade é o corpo reagindo àquele antígeno, é algum antígeno específico que ele reconhece. E nesse caso aí da autoimunidade, as influências hormonais elas parecem ser muito importantes, parecem não, elas são, muito embora o mecanismo para as doenças não esteja esclarecido, e parece que as mulheres são muito mais suscetíveis ao desenvolvimento de doenças autoimunes. Tanto que se vocês olharem aqui, olha a incidência, né, de 1 para 1, homem para mulher, tá? Com exceção aqui da espondilite anquilosante, diabetes, miastenia graves, esclerose, artrite, doença de Graves, síndrome de Sjögren e lúpus, todos eles são mais frequentes em mulheres. Se postula que provavelmente as mulheres são mais suscetíveis às doenças aí autoimunes por causa desses fatores hormonais. Aqui não está presente doença celíaca, mas muito provavelmente também é a mesma condição, muito mais frequente em mulheres que em homens, mas não tinha esse dado. Esse aqui é um exemplo de um nocaute do receptor do estrogênio. Então lembra que eu falei para vocês, as causas hormonais são importantes para as doenças autoimunes, né? Por isso que ajuda a explicar que as mulheres têm muito mais predisposição a isso. E no nocaute, o que a gente tem? O silenciamento de um gene, essa ideia, né? Ele não produz mais a proteína, ou não produz mais a proteína funcional. E quando se tem um nocaute, a probabilidade, por exemplo, de animais sobreviventes a uma condição, no caso aqui de nefrite, isso aqui são camundongos, esses camundongos eles são geneticamente selecionados, são raças puras, eles têm predisposição a morrer aí de nefrite, tá? No entanto, quando tem um problema, nas fêmeas tem um problema do receptor, não é funcional, esse menos e menos quer dizer que é duplo mutante, né? Os camundongos eles são diploides. Ou seja, quando esse receptor ele é totalmente não funcional, a expectativa de vida dos animais aumenta de maneira substancial. Ou seja, quando não tem o receptor para o estrogênio, ou seja, o estrogênio não é percebido, esses ratos vivem muito mais em condições, né, de predisposição à doença autoimune, mostrando que de fato, né, os hormônios então vão influenciar no surgimento dessa condição. Então ajuda a explicar por que as mulheres têm uma predisposição muito maior a desenvolver doenças autoimunes, porque isso é uma questão hormonal e as mulheres acabam tendo mais abundância e consequentemente captando muito mais desses hormônios. Apesar da gente saber que a condição genética ela é muito importante para o estabelecimento dessas doenças,
ela não ajuda a explicar 100% dos casos aí das doenças autoimunes, porque eu falei, ó, se eu tenho dois irmãos gêmeos univitelinos geneticamente idênticos, como é que eu explico que não é 100% a correlação? É muito maior do que esperado. O que indica é genético. Agora não é 100%. Se não é 100%, dá para se imaginar que exista um outro fator. Esse fator aí deve ser um fator ambiental. E é o que está mostrando aqui a incidência cumulativa de diabetes, que são diferentes populações de camundongos, isso são machos e fêmeas, muito mais frequente em fêmeas, mas isso aqui são diferentes regiões. Então a incidência desse diabetes aí espontâneo em colônias geograficamente dispersas de camundongos, isso não ajuda a explicar, né, somente o fator genético como sendo responsável por desencadear a diabetes. Deve existir algum fator ambiental, porque são ratos, são de mesma linhagem, geneticamente idênticos. Como é que pode ter tanta variação dependendo do lugar que eles habitam? Variação em termos de desenvolvimento de diabetes. Então, a única explicação lógica também é que há o fator genético que predispõe o indivíduo, mas também há o fator ambiental, porque dependendo do local onde ele está, vai ter uma incidência, né, vai poder ter essa doença ou talvez não desenvolver. Então, as doenças autoimunes, elas têm um componente genético importante, só que aquele gatilho, né, é alguma coisa ambiental. Vamos pensar um caso que eu citei ali para vocês da própria alopecia. O indivíduo ele pode ter predisposição genética a desenvolver aquela condição, mas tem que ter algum evento que desencadeia isso. Esse evento é o meio ambiente. Então, por isso disso, meio ambiente e genes estão diretamente associados. Uma outra coisa que acontece é que existem muitos antígenos crípticos, que são antígenos do próprio que normalmente não estão acessíveis. Só que às vezes ocorrem algumas alterações no próprio processamento que podem fazer aumentar a produção desses antígenos e, consequentemente, ativar essas doenças autoimunes. Então, são produzidos antígenos próprios, só que esses antígenos próprios eles não conseguem ser reconhecidos pelo sistema imunológico. No entanto, algum fator, né, pode ser ambiental, pode ser genético, isso não é totalmente esclarecido, ele vai fazer com que esses antígenos crípticos fiquem mais expostos e possam ser reconhecidos pelas células do sistema imunológico. E isso vai causar aí a doença autoimune, porque esse antígeno críptico é um antígeno próprio, do próprio. Tá? Então, essas são as causas que ajudam a explicar. Agora, qual é que é o mecanismo das doenças autoimunes? Existe uma série deles, vou pegar aqui aqueles que eu acredito que sejam os mais relevantes para vocês entenderem o processo. Então, vamos pegar esse caso aqui de resposta surgindo, desculpe aqui, e resposta não surgindo. Nesse caso aqui, nós temos um autoantígeno, um antígeno do próprio, do indivíduo. Isso, ele até pode ser reconhecido pelas células B, no entanto, esse antígeno entrou em contato com as células T reguladoras, e esse contato com as células T reguladoras, ele foi um contato de educação. A célula T, ela reconheceu isso aqui como sendo um autoantígeno, ou seja, um antígeno do próprio. E aí a célula T, ela não foi educada para atacar, ela foi educada para tolerizar. E para a célula B ser ativada, ela precisa da instrução da célula T. Lembra? Produção de anticorpos, lá não ocorre isso. Em muitos casos, a célula T vai se associar com a célula B, e aí, consequentemente, vão ser produzidos anticorpos. Nesse caso aqui, o autoantígeno do próprio, ele foi tolerizado. A célula T aprendeu, né, que ele é do próprio, e aí, consequentemente, não ativa a célula B. Então, a gente não tem resposta. Agora, pode acontecer, veja bem o caso aqui, uma doença autoimune, mas porque havia um antígeno estranho que tinha reatividade cruzada. Esse aqui é o autoantígeno, estruturalmente muito parecido com esse antígeno estranho. E aí o que acontece? As células, elas, por exemplo, essa célula T, ela está ativada para esse epítopo. E ela mostra que a célula B ataca esse autoantígeno, esse antígeno estranho. Só que a célula B, ela entende, ela reconheceu esse epítopo, ela foi estimulada a destruir esse antígeno pela ligação desse epítopo, só que acontece que essa ligação, ela também ocorre em outras moléculas aí que são autoantígenos. Não deveria acontecer.
Mas esse organismo, esse corpo estranho, esse patógeno, ele apresentava um antígeno muito parecido com o do próprio. E aí o sistema imunológico não conseguiu distinguir, ele vai atacar o patógeno, mas vai atacar esse autoantígeno que porventura pode estar em algum órgão. E aí, consequentemente, aquele órgão vai ser atacado como se fosse uma coisa estranha. Esse é um evento bem caracterizado já no indivíduo que tem a febre reumática. Vocês já ouviram falar que é em resposta a um patógeno, só que acontece que o antígeno desse patógeno é muito parecido com uma molécula que tem lá no coração. Então o sistema imunológico passa, depois dessa febre reumática, a atacar o coração de alguns indivíduos que tiveram contato aí com a bactéria. Por existir essa reatividade cruzada. Ou seja, o linfócito T está apto a reconhecer esse epítopo, só que esse epítopo não existe somente no corpo estranho, né, no antígeno estranho, ele existe em autoantígenos também. Então isso aqui pode ajudar a explicar, um mecanismo que ajuda a explicar aí a resposta do sistema imunológico. Um outro caso é o que a gente chama de idiotípico. Percebam o seguinte, aqui eu tenho um micróbio, esse micróbio tem um antígeno, esse antígeno é reconhecido pelo receptor das células B e das células T. E esse formato aqui de reconhecimento, né, esse encaixezinho de reconhecimento que tem nesse receptor, também é o mesmo encaixe que ocorre, por exemplo, num tipo de receptor das próprias células B ou células T, por exemplo. E aí o que acontece? Eu vou ter a autoimunidade. Por quê? Porque as células do sistema imunológico, elas têm um receptor específico para um antígeno de um micróbio, mas essa região aqui, ela também se liga a uma sequência estruturalmente parecida presente ali nas próprias células B ou células T. E aí, consequentemente, o que vai identificar essas células aqui como um problema. E aí vai atacar. Só que quando na realidade, tipo, isso aqui é um autoantígeno. E aí vou ter resposta de autoimunidade. Então esse aqui é um outro mecanismo que pode ajudar a explicar. Tem alguém querendo entrar? Só vou conferir. Ok. Esse aqui é um caso de esclerose múltipla, recorrente, remitente, lembre-se, remitente, desculpe. A esclerose múltipla é desencadeada por problema associado com a estrutura da bainha de mielina. A bainha de mielina ela recobre os neurônios, os axônios dos neurônios. E as células T reguladoras elas são muito importantes. Inclusive a gravidade da doença está diretamente associada com a quantidade de células T reguladoras que vão controlar os mecanismos aí da resposta imune. Então, quanto mais aqui intensa a gravidade da doença, menor a proliferação dessas células T reguladoras. Então, esse é um outro mecanismo que pode ajudar a explicar. 3 mecanismos aí principais. E qual é que são os efeitos, né, patogênicos, patológicos desses autoanticorpos, que são os anticorpos que atacam o próprio? 2 casos aqui, que são da doença de Graves e da doença de Hashimoto, que estão associados com a tireoide. Ambos afetam a tireoide, no entanto, a condição ela é diferente. Na doença de Graves, eu tenho aqui o hormônio tireoidiano. Esse hormônio tireoidiano, lembre-se disso, né, das aulas aí de fisiologia, se liga no receptor da célula da tireoide que passa a produzir lá a T3, T4, que são hormônios importantes. Tá? Na doença de Graves, o que acontece? É produzido um tipo de anticorpo. Esse anticorpo é um anticorpo defeituoso que se associa com essa região do receptor do TSH, que é o hormônio tireoidiano. Então o anticorpo se liga com o receptor. E ao se ligar com o receptor, ele vai hiperestimular a produção de moléculas aí pela tireoide. Como é que funciona essa regulação? Olha, eu tenho inclusive um mecanismo de feedback negativo aqui. O TSH se associa com o TSRH, que é o receptor.
é produzida aí substância, né? Quando tem bastante T3, T4, né? E as outras moléculas aí da tireoide, ocorre um mecanismo de regulação. O excesso faz com que seja deslocada essa molécula aqui do receptor e, consequentemente, para de ser produzido, né? O hormônio. No entanto, no caso dessa doença, o anticorpo ele se associa com o receptor e fica ali. Como ele não pode ser regulado pelos produtos, né, que são produzidos pela célula tireoide, porque ele não é o hormônio tireoidiano, ele é um anticorpo, ele fica ali constantemente induzindo a expressão das proteínas e, consequentemente, dos próprios hormônios. Isso gera o hipertireoidismo. Tá? Então, excesso de hormônios aí da glândula tireoide. Aí, uma solução nesse caso seria fazer a remoção da glândula e aí suprir de forma artificial com os hormônios que são importantes. Tá? Isso aqui na doença de Graves. Então, o anticorpo aqui que está se ligando ao receptor e ativando ele de forma que se chama constitutiva. Uma outra condição, também associada com a tireoide, mas o mecanismo é diferente, é a doença de Hashimoto. Na doença de Hashimoto ocorre a ligação do hormônio tireoidiano ao receptor, e essa resposta aí de produção dos hormônios da tireoide, ela ocorre de maneira, teoricamente, ocorreria de maneira normal. No entanto, são produzidos anticorpos que reconhecem como estranho moléculas dessa célula da tireoide. E esses anticorpos aí acabam recrutando as células de defesa e destroem a célula da tireoide. Inclusive aqui está mostrando, principalmente nesse caso, as células T citotóxicas, lembra lá, TCD8, que vão reconhecer aqui o peptídeo, vão se associar, inclusive aí com os correceptores e vão induzir aqui a morte celular programada. Nesse caso, então, eu vou ter um anticorpo que vai estimular a própria, e as células T que vão ser estimuladas por peptídeos específicos a destruir as células da tireoide, que estão ok, isso não deveria acontecer, é um descompasso do sistema imunológico. E do ponto de vista prático, o que vai acontecer? Eu não vou ter os hormônios aí produzidos da tireoide, mas eu posso suprir isso do ponto de vista metabólico, fazendo a ingestão desses hormônios. Tá? Então essa aqui é a doença de Hashimoto. Então, doença de Graves, doença de Hashimoto, ambas atacam a tireoide, no entanto, de formas diferentes. Então, nós vamos ter, de fato, efeitos patogênicos desses autoanticorpos quando essa excesso ou inibição de hormônios ocorrer, da produção de hormônios ocorrer. E acontece da mulher, da mãe, por exemplo, que tem a IgG estimuladora da tireoide, que apresenta um caso bem clássico no hipertireoidismo, é exoftalmia, né, esses olhos arregalados. Pode acontecer da mãe passar esses anticorpos para o filho, que está aqui, que já nasce com uma condição bem particular, que é reconhecida como tireotoxicose neonatal. Essa criança não vai ser completamente afetada, porque à medida que ela vai crescendo, os anticorpos IgG da mãe, que tinha o problema, né, que são esses anticorpos aí problemáticos, eles vão acabar sendo eliminados do organismo e a criança vai poder crescer aí já sem grandes sequelas. Então, inclusive, a mãe pode passar esses anticorpos IgG para o feto e afetar, né, esse lactente. Também existe o problema aí da gastrite autoimune, que é conhecida também como a causa, né, a anemia perniciosa. O que acontece nesse caso? O sistema imunológico ele vai destruir as células parietais gástricas, que são células aí importantes, né, para o nosso sistema digestivo. É possível fazer o diagnóstico com anticorpos, né, contra essas células antiparietais, e um fenômeno interessante é que geralmente essa anemia perniciosa está associada com a doença de Graves. Acabei de mostrar para vocês. E acho que até comentei isso anteriormente. Algumas doenças autoimunes elas nunca vêm sozinhas, elas vêm acompanhadas de outras doenças autoimunes. Essas aqui, nesse caso de Graves, a gastrite autoimune, elas são doenças tecido específicas. Tá? Então são duas doenças diferentes. É diferente, é uma condição, não é a mesma condição que a gente vai ter, por exemplo, com lúpus, onde eu vou ter vários órgãos sendo afetados e uma única doença. Mas esses fenômenos aí podem acontecer, ajudam
a explicar os efeitos patogênicos aí desses autoanticorpos. Também pode ocorrer efeitos patogênicos de complexos com autoantígenos. É o caso do lúpus eritematoso sistêmico que a gente viu antes, ou lúpus. Olha aqui nesse caso, lá, primeira foto eu mostrava, ó, tipo, aqui o anticorpo mostrando que lúpus está atacando as células nucleares. Depois dei exemplo ali que, de fato, né, a região do núcleo parece ser afetada. Como é que acontece? Algumas células elas falham em sofrer apoptose de maneira correta, né, e liberam aí nucleossoma. Lembra que o nucleossoma, o DNA, ele fica enrolado ao redor do octâmero de Stoner, isso a gente chama de nucleossoma. E nesse caso, essas moléculas aí, elas não são corretamente identificadas, não são corretamente eliminadas, aí C1Q aqui, lembra que eu comentei com vocês, importante nesse processo, e são liberadas essas moléculas, formando aí complexos, né, como a gente pode observar aqui. Mas inicialmente, então, essas moléculas elas podem ser reconhecidas pelas células dendríticas. Lembre-se que são moléculas do próprio, não deveria estar acontecendo isso, porque isso aqui é material genético do próprio organismo, mas está no lugar errado. Está no lugar errado vai ser percebido pelas células dendríticas, que de maneira equivocada vão estimular as células T, que vão estimular as células B. E aí as células B vão produzir os anticorpos contra esse DNA que está aqui nesse nucleossoma e, consequentemente, contra o núcleo das células que tem esse DNA, ou seja, as células do próprio. Então, nesse caso aqui, as células B estimuladas, elas vão produzir anticorpos, anti-DNA, formando imunos complexos, inclusive aqui com C3 para ativar o complemento, e vão se ligar, por exemplo, na região do glomérulo, do rim. E isso vai causar o caso de nefrite glomerular mediada por imunos complexos. Falei aqui que no caso, no lúpus, vários órgãos são afetados. Esse caso aqui, o rim sendo especificamente afetado, e esse é um mecanismo molecular que ajuda a descrever esse processo nesse órgão. Então, esse processo acontece no lúpus eritematoso sistêmico, acontece também na artrite reumatoide. A artrite reumatoide é caracterizada pelo ataque do sistema imunológico às regiões de articulações. Vocês podem observar que as mãos do indivíduo elas ficam inchadas, por assim dizer, nos pontos onde tem as articulações, porque na artrite reumatoide essas regiões de osso e de cartilagem, né, elas acabam sendo corroídas, e isso vai fazer com que o indivíduo tenha esse quadro aqui. Inclusive nós podemos ver aqui células de defesa nessa região aqui, onde eu tenho a junção aqui da sinóvia, né, onde eu tenho a junção dos ossos com a cartilagem. E aqui o fator reumatoide e células também. Aqui eu consigo ver as células dendríticas fazendo a apresentação para células aí, para os linfócitos T. Tá? E a gente pode ver aqui, ó, vários, esse aqui é o tecido, tá? Que a ideia era não ter esse ponto aqui de degeneração e nem esse monte de células. Esse monte de células foi trazido em virtude da resposta inflamatória, que em casos mais extremos vai causar nódulos muito grandes nas regiões aí de articulações, que é o que a gente pode observar nesse quadro aqui. Então, essa é a artrite reumatoide. O importante para essas doenças autoimunes, de fato, é o diagnóstico precoce. Isso vai auxiliar muito na redução do progresso da doença. Porque, vamos pegar o caso aí de artrite reumatoide, se não for tratada logo do início, como há degeneração dessas articulações e as cartilagens, lembrem-se, elas não podem ser repostas uma vez perdidas, não tem mais somente transplante ou alguma transferência, o indivíduo ele vai ficar totalmente deformado, o corpo dele, a ponto de não poder fazer mais as funções básicas. Então, por isso o diagnóstico precoce é tão importante. E aqui, nesse caso da artrite reumatoide, percebam que o antígeno ele é o anticorpo ao mesmo tempo. Então a gente vai ter um problema de antígeno e anticorpo ao mesmo tempo, porque esse aqui é o chamado de fator reumatoide, IgG, que eu comentei com vocês. Então, nessa porção aqui constante, e aqui a porção que reconhece o epítopo,
Tá? E aí o que acontece? Ele mesmo começa a fazer essa alta associação, ou seja, a região FAB do fator reumatoide se liga à região FC de outra molécula de IgG. Então uma molécula se junta com a outra, com a outra, com a outra, formando aqui esses complexos. E esses complexos são estimuladores aí do próprio sistema imunológico que vai passar a atacar esse local. Tá? Então mais um tipo de efeito patogênico. E as doenças imunes, de fato, elas são hipersensibilidades. A gente comentou sobre várias dessas hipersensibilidades anteriormente, inclusive da tireoide eu comentei. Tá? E as células T vão ser extremamente importantes no desencadeamento dessas condições. Então, mencionei anti-artrite, né? As células T vão ser importantes para remediar, para não remediar, para estimular esse processo. E na esclerose múltipla também, muito embora os mecanismos não estejam totalmente elucidados. Ok, se sabe que são os anticorpos, que eles vão se associar, que eles vão causar os problemas, assim como as células T e os imunos complexos formados, né, com esses anticorpos e alguns antígenos específicos. Agora, o que está sendo feito para poder, de alguma forma, remediar o problema das doenças? O uso de autoanticorpos podem ser marcadores diagnósticos valiosos, porque a gente não existe cura para a doença autoimune. O que se pode fazer é atenuar os efeitos dela, porque a única forma de cura seria eliminar o sistema imunológico, mas aí colocaria o indivíduo à mercê de qualquer tipo de doença, qualquer tipo de infecção. Então, um ponto crítico é identificar inicialmente qual é que é o tipo de doença autoimune. E a pesquisa com anticorpos é crítica para isso. Por isso estou falando, autoanticorpos séricos vão ser marcadores importantes, vão poder ser detectados por uma série de técnicas, inclusive algumas técnicas que eu passei para vocês de imunocromatografia, lá nas atividades práticas. Dei uma olhada lá no vídeo, vai ajudar a explicar como funciona o processo. ELISA também, então, detecção de uso, né, de ELISA para detectar anticorpos contra fatores intrínsecos, DNA, IgG, antígenos nucleares extraíveis e assim por diante. Hoje em dia existe, né, uma pesquisa mais robusta na área de sequenciamento. Pode-se encontrar os genes responsáveis pela produção aí de alguns anticorpos e ver se eles têm alguns problemas também. É uma outra possibilidade, no entanto, muito mais cara e de fato não tão empregada ainda, mas no futuro vai ser basicamente isso. E que opções existem? Bom, várias opções terapêuticas, geralmente o controle ali no processo metabólico é o mais empregado. Existem abordagens aqui em laranja escuro convencionais e algumas abordagens aí que estão tentando se aplicar para resolver o problema associado com as doenças autoimunes. Então, tem vários pontos onde eu posso tentar resolver o problema da doença autoimune. Lembra que eu tenho uma célula-tronco que se diferencia uma célula B ou célula T. A célula T regulatória é importante para isso. Essa célula B ou célula T ela tem que ser ativada e depois de ativada ela libera efetores que pode desencadear hipersensibilidade mediada por células ou pode desencadear a produção de anticorpos que podem causar uma lesão tecidual inflamatória que vai conduzir a um defeito metabólico, um defeito estrutural. Então, eu tenho vários pontos em que eu posso evitar a produção, desde células até dos subprodutos dessas células, que vão, consequentemente, afetar o organismo. Então, nós temos abordagens assim, que estão tentando, né, ser viabilizadas, e outras abordagens mais convencionais, tá? Como algumas que eu citei para vocês aqui, ó, o uso de fármacos antipitóticos para evitar, por exemplo, proliferação das células que foram sensibilizadas. Mas, de fato, o controle metabólico aí é uma abordagem bem empregada. O que é o controle metabólico? Como lá no caso da tireoide, estava faltando ali os hormônios, tipo, se remove o timo, se remove a tireoide, se for o caso, e se faz suplementação. Então, eu controlo de forma metabólica isso. Assim como eu vou ter uma série de fármacos anti-inflamatórios que também podem ser empregados para evitar chegar nesse estágio aí de defeito inflamatório. Mas existem
várias abordagens, inclusive até se pensa em enxerto, por exemplo, de alguns órgãos, né, com invólucro, mas são ainda tentativas experimentais, né, estão aí tentando se implementar. Então, a autoimunidade, por exemplo, órgão específica, o mais interessante é fazer o controle metabólico. Geralmente isso resolve o problema. Eu citei ali o caso de vocês da questão da glândula da tireoide. Pode ser utilizados fármacos antirreumáticos, que de alguma forma vão ser responsáveis por modificar a doença. Fármacos antimitóticos, todos eles estão ali representados naquele desenho, tá, que eu acabei de mostrar para vocês. Induzir aqui, evitar a indução da mitose, consequentemente as células de defesa não vão proliferar. Existe uma série de estratégias de controle imunológico, mais especificamente tentando a manipulação celular. No entanto, essas abordagens, eu vou mostrar aqui umas ilustrações para vocês, elas estão ainda em uma fase inicial. No entanto, é possível que no futuro sejam as estratégias mais empregadas. Olha aqui nesse caso, uma terapia utilizando aí diferentes fármacos, inclusive alguns tipos de moléculas específicas. E vocês podem perceber que a ideia deles é, com a menor quantidade de efeito colateral, reduzir algumas células B. Quando eu uso, por exemplo, metotrexato isoladamente, eu ainda tenho células B, e eu tenho uma redução mediana do fator reumatoide, por exemplo, aqui a gente está pensando em artrite reumatoide, mas eu posso fazer combinação de duas substâncias, e essa combinação de duas substâncias reduzir a contagem de células B, reduzir a contagem de fator reumatoide, consequentemente possibilitar que os indivíduos tenham uma vida normal, sem comprometer tanto o sistema imunológico, silenciando somente algumas células específicas que foram sensibilizadas. Porque aqui a gente imagina, por exemplo, que na artrite reumatoide os anticorpos sejam importantes. Então, por que não inativar aquelas células específicas que produzem aqueles anticorpos que vão causar artrite reumatoide? Então, estão sendo empregadas aí diferentes estratégias, né, inclusive com anticorpos monoclonais, que reconhecem especificamente aquela célula problemática e atacam aquela célula problemática. Então, aqui uma associação aí, antimitótico e o anticorpo monoclonal. Então, melhorando aí a doença. Então, como eu expliquei, manipulação celular é uma abordagem, manipulação dos mediadores reguladores da resposta imunológica, a imunoglobulina normal de numerosos doadores também pode ser empregada. Talvez a estratégia mais interessante seja de restabelecimento da tolerância imunológica. No que consiste restabelecer essa tolerância imunológica? Fazer com que as células elas passem a estimular elas a reconhecer aquele peptídeo que é do próprio, mas que elas estão reconhecendo como não próprio, passar a modificar a percepção dessas células, para que elas percebam o peptídeo como sendo do próprio e não ataquem mais, que é o que está mostrando aqui nesse tipo de experimento, uma doença autoimune específica, e se utilizou um peptídeo. E ao usar esse peptídeo foi utilizado pelas células de defesa para passar a reconhecer ele como sendo do próprio, esse peptídeo. E aí as células elas passam a tolerizar, ou seja, tem o restabelecimento da tolerância imunológica. Se utilizam alguns peptídeos específicos para induzir tolerância, para que as células do sistema imunológico aprendam que elas não devem atacar onde está esse peptídeo, consequentemente nas células então que elas estão atacando, uma vez que estão descompensadas. Aqui um outro exemplo, o indivíduo vai fazer a ingestão e inalação de um antígeno, esse antígeno vai ser reconhecido pela célula T reguladora ou anérgica, e essa célula, isso funciona bem quando é lá no mesmo órgão, no mesmo tecido. Tá? Então essa célula aqui, ela tem presente esse tecido, desculpe. Ele tem uma célula presente dentro dele. Essa é uma célula T patológica. A célula T patológica, ela está reconhecendo aqui um antígeno do próprio, ela está descompensada, que é o que está mostrando aqui, e ela passa então a atacar o sistema imunológico. Então tem uma célula apresentadora de antígeno que mostra o antígeno para a célula T que passa a atacar o corpo, quando não deveria.
Essa estratégia aqui, de ingestão ou inalação de antígeno possibilita que essa célula T migre para o mesmo órgão, se associe com a mesma célula apresentadora de antígeno e, de fato, ela vai reconhecer antígenos próprios. E quando ela reconhece esse antígeno próprio, ela anula, né, o reconhecimento dessa célula T patológica. Então, o organismo passa a reconhecer já aquele órgão que antes ele reconhecia como não próprio, porque as células T patológicas foram substituídas por novas células T reguladoras. Então, isso aqui é uma outra abordagem. Como fazer isso aqui? Existem métodos específicos. Como direcionar especificamente também, aí é um pouco mais complexo, mas já se sabe que isso pode ser feito. Se essa célula migrar para o mesmo local em que se essa célula T reguladora migrar, desculpe, por o mesmo local em que está a célula T patológica e for estimulada pela mesma célula apresentadora de antígeno, esse órgão não será mais atacado, porque esse peptídeo vai passar a ser tolerado. Então existem essas abordagens aí terapêuticas a ser empregadas. Então aqui só mais um exemplo. Então existem diferentes formas com que o sistema imunológico, a gente falou um pouco sobre isso nas respostas de hipersensibilidade, aqui eu simplesmente mostro algumas doenças específicas e alguns mecanismos também um pouco mais específicos, mas isso acontece, né, quando o sistema imunológico deixa de ser capaz de reconhecer o próprio e passa a reconhecer o próprio como não próprio. E aí surge uma série de patologias. Existe um nível basal de reconhecimento, né, de coisas não próprias. Né? É normal que isso aconteça. No entanto, quando nós temos estabelecimento de uma situação crônica, essa resposta imune ela já foi muito exacerbada. E aí sim nós temos então as doenças autoimunes surgindo em decorrência disso.